Nós temos, pela misericórdia de Deus, meditado nesse salmo nas últimas semanas. Os irmãos que não têm podido vir para o culto de oração, a gente envia, as meditações do salmo pela internet. Meus irmãos, em algumas viagens que eu tenho feito esse ano, de vez em quando Deus prepara para a gente a oportunidade de ter companheiros de viagem. Eu queria que vocês soubessem que essa é uma grande bênção de Deus, você ter alguém para viajar com você. Viajar sozinho é ruim, viajar sozinho é solidão, é não ter muito com quem dividir. E tem certos benefícios para quem viaja acompanhado. Quando você viaja acompanhado, acho que uma das coisas que ocorre, principalmente no meu coração, é você ser liberto daquela ânsia de querer chegar logo. Quando você viaja acompanhado, o percurso é gostoso, o percurso se torna prazeroso, Não é só você chegar onde você quer chegar, mas esse trajeto, a viagem, às vezes você sentar e conversar, liberta você daquela ansiedade de querer chegar logo, e você tem a sensação que a viagem se torna mais curta. Um outro benefício de quando você viaja acompanhado é a possibilidade de aprofundar a amizade. Então você senta ali às vezes 5, 6 horas com uma pessoa, sem celular, sem interrupções. Você pode conversar, você pode ouvir mais histórias, Agora, viajando para São Paulo com Givanete, pude compreender a história completa da família dela. É uma coisa maravilhosa que Deus dá para a gente. Você viajar, você ouvir histórias, você compartilhar, às vezes rir, às vezes falar sério, às vezes orar. Tudo isso é benefício que Deus nos dá para quando a gente viaja juntos. Uma outra coisa que também eu sinto bastante é que quando você viaja acompanhado, você tem sempre uma sensação de que, em certo sentido, você está em casa, porque aquelas pessoas que estão com você, ou aquela pessoa que está com você, sempre te dá uma familiaridade, aquela sensação de que tem alguém que compartilha com você da sua mesma raiz, de onde você está, e você conversa com aquela pessoa, e juntos vocês estão interagindo, às vezes com uma coisa desconhecida, mas aquela proximidade dá uma sensação de familiaridade que conecta você com as suas raízes. Pois bem, nós temos meditado no Salmo 23, e hoje eu quero destacar para vocês, no versículo 6, quais são os nossos companheiros de viagem. Enquanto nós estamos nessa jornada chamada vida, Deus tem preparado companheiros preciosos para estar junto com a gente, que nos ajudam a enfrentar a vida e fazer com que esse nosso trajeto até a cidade celestial seja um trajeto mais prazeroso, nos ajudando a enfrentar as provações da vida. Eu disse para vocês que o Salmo 23 apresenta o ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos o Salmo 23, nós aprendemos algo sobre Jesus. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, quando nós lemos o Salmo 23, você pode ver Jesus no Salmo 23, porque Ele é o supremo pastor das nossas almas. O Salmo 23 apresenta o ministério de Jesus hoje. O que Jesus está fazendo por nós? Jesus está nos pastoreando. E no versículo 6, eu quero destacar esses dois companheiros de viagem que Deus nos prepara enquanto nós estamos na nossa caminhada celestial. Quais são eles? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então esses são os dois companheiros que Deus preparou para a gente: bondade e misericórdia. Ele diz: bondade e misericórdia me seguirão. São os nossos acompanhantes. Eles estão lado a lado conosco enquanto estamos na nossa jornada chamada vida. O que significa, irmãos, no Salmo 23, essas duas palavrinhas, bondade e misericórdia? Eu poderia dizer para vocês que essas duas palavrinhas, elas envolvem simplesmente tudo. Quando nós falamos de bondade e misericórdia, nós estamos falando de amor, perdão,
poder, presença, graça, todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus e todos os recursos que nós precisamos para continuar vivendo nesse mundo. Tudo isso está presente nessas duas palavras: bondade e misericórdia. A gente pode dizer que bondade e misericórdia é a provisão do viajante. Sabe quando os viajantes antigos iam às vezes em animais e eles tinham que fazer a sua bagagem, fazer a sua mala, e dentro da mala deles eles colocavam as provisões que eles necessitavam para a viagem. Às vezes colocavam uma rede, colocavam uma refeição, colocavam um pouco d'água, colocavam uma faca para cortar alguma coisa. Essa é a provisão do viajante. E qual é a provisão de nós que estamos viajando por essas estradas da vida? É a bondade e a misericórdia. A bondade e a misericórdia contém tudo aquilo que nós necessitamos. Então isso é uma coisa maravilhosa para a gente. Só que o autor diz o seguinte, que essas bondades e misericórdias, elas não esgotam, não é isso? Ele diz: bondade e misericórdia me seguirão quando? Todos os dias da minha vida. E essa aqui, irmãos, é a nossa graça, é a nossa glória. Todos os dias. É aquela companhia permanente. É aquela provisão que nunca acaba. Diferente da provisão do viajante, que às vezes ele levava uma refeição e ele tinha que parar no meio do caminho para caçar. Aqui o autor está dizendo para a gente, dirigido pelo Espírito Santo, que nós temos um suprimento ininterrupto de graça, de bondade, de misericórdia. E isso, irmãos, é incondicional. É todos os dias da nossa vida. Nos dias que você está triste, bondade e misericórdia. Nos dias em que você está exultando, bondade e misericórdia. Nos dias em que você tropeçou no seu pecado, bondade e misericórdia. Nos dias em que você se sente muito próximo ao Senhor na sua comunhão, bondade e misericórdia. Dias em que você ora muito, dias em que você vacila na oração, dias em que você está doente, dias em que você tem saúde para dar e vender, dias em que você está desempregado, dias em que você tem suprimento, bondade e misericórdia. Irmãos, essa verdade, ela foi muito importante para o jovem pastor de ovelhas chamado Davi. Nós tivemos aqui vários meses em que nós estudamos a vida de Davi. Aquele jovem que era desprezado dentro de casa, o filho mais novo, aquele rapaz que quando se fazia uma festa, ele não era convidado. Lembra quando Samuel foi visitar? Olha, cadê seus filhos? Todos estão aqui. Aí o Jessé diz: não, tem um que está lá cuidando das ovelhas e tal. Ele era o desprezado, ele era aquele que quando se reúne para fazer festa, ele não era convidado. Ele passou muitas noites nos campos, sol escaldante, noites frias, madrugadas em claro, solidão, às vezes lutando contra predadores, e aquele próprio peso de responsabilidade de conduzir o rebanho da sua família. O que é que Davi pregava para si mesmo nesses dias? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse era o tema da pregação que ele trazia para o seu coração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E já que nada me faltará, não vai me faltar bondade e misericórdia. Meus irmãos, esse texto ele foi escrito por volta do ano 1000 a.C. E nós estamos aqui há quase 3000 anos depois que essa palavra foi colocada no texto sagrado, e ela continua sendo absolutamente verdade. É o mesmo Deus que continua falando isso para a gente. E nós precisamos voltar a frases bíblicas como essa, tão simples, que às vezes nós memorizamos ainda quando éramos crianças ou novos convertidos, e extrair o alimento espiritual para a gente. Porque Deus deseja que, do mesmo jeito que Davi fazia, nós continuemos a pregar para a gente essa mesma verdade: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
Eu estava pensando sobre isso hoje à tarde, e enquanto estava orando e considerando esse texto, me veio à mente, irmãos, que a gente começa a vida cristã com tanta expectativa. A gente começa a caminhada cristã cheios de desejos, de aspirações celestiais. Só que ao longo da nossa caminhada muita coisa acontece. Tem muita gente que começou a caminhar na mesma época, ou pouco antes, ou pouco depois do que eu comecei, e ao longo da jornada vai ocorrendo muita coisa. Alguns desses perderam saúde, veio uma doença terrível, um acidente, uma deficiência física. Outros foram tomados pelo desemprego, passando necessidade, às vezes dependendo de donativos e da ajuda de pessoas. Outros tiveram filhos doentes, filhos com deficiência, que às vezes você tem que passar a vida inteira lutando com uma criança com problema de saúde. Outros tiveram o desprazer de enfrentar filhos rebeldes na adolescência, na juventude, filhos que rompem com a gente, que chutam o balde, que dão as costas, que passam a tratar a gente com desamor, com rancor. Outros perderam o cônjuge, o marido, a esposa, morre, ou de repente dá uma virada na cabeça e abandona o casamento, vai embora com outra pessoa, formar outra família. Outras pessoas não enfrentaram mais nada disso, mas ficaram presas em pecados, escravizadas a certas tendências, sem conseguir vencer na vida cristã e experimentar a santidade. Outros vivem vida de oposição, perseguição, família tratando mal, perseguidos no trabalho, e alguns poucos, às vezes assediados por demônios, tentados por Satanás, solidão, madrugadas em claro. Esse mundo é assim, irmãos. Esse mundo é assim. Nós estamos numa jornada, nós estamos num deserto. Aqui não é a nossa casa, mas em todo esse caminho, cheio de acontecimentos inesperados e repentinos, tem uma coisa que não muda, tem uma coisa que é permanente. Nessa nossa vida que pode acontecer tanta coisa, em que hoje nós estamos saudáveis, amanhã podemos estar doentes, hoje nós estamos empregados, amanhã podemos estar desempregados. Tem uma coisa que não muda, as palavras do salmista: o Senhor Jesus, o supremo pastor das nossas almas, Ele está do nosso lado, nos seguindo com as suas mãos, que um dia foram cravadas, cheio de bondade e de misericórdia. Então é isso que faz a nossa vida valer a pena, é isso que faz a gente ter ânimo para se levantar, é isso que faz com que a jornada fique um pouco mais agradável. Lembra que eu comecei falando que quando a gente viaja acompanhado, a jornada se torna mais prazerosa. A gente não se preocupa só com chegar, mas o percurso também se torna prazeroso. Com Jesus é assim. Nós ansiamos pela Nova Jerusalém, nós desejamos de todo o coração o novo céu e a nova terra, mas essa caminhada nesse mundo, mesmo cheio de provações e tentações que nós enfrentamos, a jornada se torna prazerosa, porque nós temos Jesus. Ele é o nosso companheiro, e Ele está com as suas mãos cheias de bondade e misericórdia, todos os dias, irmãos, da nossa vida, todos os dias. Nos dias em que o sol brilha para a gente, nos dias em que está tudo claro e você olha e o dia da sua vida é lindo, ou nos dias nublados, dias de trevas, dias em que você se sente abandonado, só fraco, o Senhor Jesus ainda está lá. Então, com Jesus, meus irmãos, o percurso é agradável. Com Jesus nós podemos sentar ao lado dele, ler as suas histórias, ouvir o Espírito Santo falando ao nosso coração. Com Jesus nós sempre vamos ter um sentimento de familiaridade. A gente sabe que não estamos em casa, mas nós sabemos que com o Senhor Jesus nós sempre estamos em família.
sempre tem algo que nos conecta ao céu. Então eu quero terminar dizendo isso para vocês. Nós precisamos seguir o exemplo de Davi. Davi pregava isso para ele. Esse salmo é uma oração que ele está proferindo ao Senhor, mas é uma oração que ele está proferindo a si mesmo. Ele está falando da sua certeza. Qual é a certeza que ele tinha no coração? O Senhor é meu pastor, portanto bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E ele pregava isso para si. E se nós queremos ter uma vida cristã que honra ao Senhor, uma vida de vitória, uma vida marcada pela presença de Deus, de transformação, de santidade, nós precisamos lembrar disso aqui. O Senhor é meu pastor, Ele está comigo. Não sei o que me reserva. Eu não sei se amanhã vai ter um predador no caminho. Eu não sei se amanhã eu vou ter que subir um morro íngreme. Eu não sei se pedras vão rolar ao meu encontro. Mas uma coisa eu sei: o Senhor vai continuar sendo meu pastor. Ele vai continuar comigo nessa jornada e sempre vai ter bondade e misericórdia. Então que Deus, irmãos, nos abençoe e que Ele faça de fato essa verdade ser real no nosso coração, para a gente experimentar isso aqui. Porque isso aqui não é uma coisa teórica, isso aqui é uma coisa para você experimentar, é para você sentir, é para você ter essa certeza do que o Espírito Santo dá no seu coração. A vida está difícil, a caminhada está dura, mas o pastor está comigo, então vale a pena viver, vale a pena servir a Deus, vale a pena continuar insistindo. Então que Deus nos abençoe e que Ele nos faça crer nessas verdades, no nome do Senhor Jesus, amém. Vamos orar todos juntos ao Senhor nesse momento.